Boa tarde, meus irmãos. Para mim é uma grande alegria, me sinto privilegiado de poder participar desse projeto tão lindo, tão precioso, tão especial. Quero parabenizar a liderança da igreja, os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana em Manhuaçu. Me sinto muito honrado de poder também estar junto com o reverendo Hernandes, que tanto nos abençoou nesses dias. É uma grande referência que nós temos para a nossa vida. Então, para nós é uma grande alegria, um privilégio poder estar com vocês. Quando me chamaram para estar na roda aqui das perguntas, eu fiquei pensando no Daniel na cova dos leões. Ainda bem que só fizeram uma pergunta. Mas tenham misericórdia de mim hoje à tarde aqui, pelo amor de Deus. Mas, para quem não nos conhece, eu quero me apresentar um pouquinho. Eu me chamo Daniel, sou natural de Guarujá, litoral de São Paulo. Depois de casado, me mudei com minha esposa para São Vicente. Alguém conhece Guarujá, São Vicente aqui? Alguns irmãos. Litoral de São Paulo. Sou casado com Selma Souza, com quem, se Deus permitir, no dia 26 de outubro deste ano, estarei completando 33 anos de casamento. Temos 3 filhos, o Eric, que é o mais velho, casado com Ana Catarina, que é uma mineira, inclusive, de Belo Horizonte. E temos a Bianca, nossa filha do meio, casada com o Marcelo. E Bianca e Marcelo são os pais dos nossos 2 netos. Eu já tenho 2 netinhos, Jordan com 2 anos e o Estevão com 6 meses de vida. E nós estamos num processo de preparação da nossa caçula para o casamento. Temos a Nathalie, com 20 anos, que se casa agora dia 17 de agosto, se Deus permitir, com o Pedro, que é de Piracicaba. Então, estamos nesses últimos meses, semanas e dias, numa intensidade muito grande como família, na preparação do casamento da nossa filha Nathalie. Peço que os irmãos estejam orando por nós, nos cobrindo em oração, porque precisamos muito de orações mesmo. E nessa tarde quero compartilhar com vocês. Eu tinha preparado um material, mas aí o reverendo Hernandes estragou tudo, no bom sentido, porque eram alguns princípios que a gente ia trazer sobre casamento. Geralmente falamos muito sobre princípios, mas eu estou brincando. Na verdade, ele nos edificou muito. Na verdade, entrou naquilo que nós iríamos compartilhar. Mas é tão bom quando nós compartilhamos com pessoas que estão no mesmo espírito, né? Na mesma direção. Então, algumas coisas diferentes ali, mas eu senti que não seria necessário acrescentar absolutamente nada de tudo que nós ouvimos nessa manhã. Eu fui alimentado, fortalecido pela palavra do nosso amado irmão. E aí, nesse intervalinho da tarde, corri para preparar um outro materialzinho para compartilhar com vocês. E eu preparei um slide que talvez fique melhor para você acompanhar. Eu já vi que o pessoal gosta de anotar, fazer algumas anotações. Então, pelo menos os tópicos nós temos ali, para que você possa acompanhar. E nessa primeira palestra, eu quero falar um pouquinho sobre crises e conflitos no casamento. Só para saber, quem já enfrentou crises e conflitos aqui no seu casamento? Eu acho que eu vou fechar os olhos para não ver ninguém com a mão abaixada. Como disse pastor Hernandes, que se você não enfrentou nenhuma crise, talvez você não seja deste mundo. Não seja deste mundo. Nesses quase 33 anos de casamento com Selma, minha amada Selma, minha esposa querida, meu amorzinho, com certeza enfrentamos diversas situações complicadas que nos fizeram chorar e correr aos pés do Senhor, contar com a ajuda de tanta gente preciosa. E isso é normal da vida conjugal. São 2 pessoas que vêm de realidades diferentes, criação diferentes, com uma cultura completamente diferente, com temperamentos completamente diferente um do outro, e agora vão começar a conviver, a viverem juntos debaixo do mesmo teto, compartilhando a vida, e é impossível não sair alguma faísca.
E a base daquilo que nós vamos estar compartilhando é o livro de Jó, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Eu quero ler o que diz essa passagem e depois compartilhar algumas coisas com os meus irmãos. A palavra de Deus diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Você já deve ter lido pelo menos uma vez o livro de Jó, ou pelo menos ouvido falar da aflição de Jó. É um livro e um personagem das Escrituras que nos faz tremer. Todas as vezes que lemos o livro de Jó, lemos com muita humildade, vazios, pequeninos, e clamando continuamente pela misericórdia do nosso Deus. Pela experiência que ele teve em sua vida, que terminou muito bem, mas teve de enfrentar uma crise inimaginável. Desafios terríveis, que deixam os meus desafios, as minhas crises e as dos meus irmãos também, com certeza, lá para trás. E esse texto que nós lemos fala de um diálogo nesse auge da crise de Jó, entre ele e a sua esposa. Um diálogo muito forte, num momento muito complicado, onde ele, acometido de tumores malignos, vindos da parte de Satanás, que recebeu de Deus permissão para tocar em Jó. Em primeiro lugar, permissão para tocar nos bens de Jó, e na segunda etapa, permissão para tocar em Jó, apenas poupando-lhe a vida. E nesse auge de crise, Jó tomando um caco para se rapar, imagina o sofrimento, imagina os tumores, a dor, a aflição. A sua esposa, a sua amada, lhe faz uma sugestão maravilhosa, com um tom de questionamento, né? Num momento terrível como aquele, você retém ainda a sua integridade? Amaldiçoa, olha a sugestão, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó responde na mesma altura, classificando sua amada como alguém que fala como qualquer doida. E lembrando sua amada de que recebemos não apenas o bem de Deus, mas também o mal. Mas é interessante que esse casal nos traz lições também, conflitos e crises conjugais. E a nossa questão é como podemos, próximo slide, por favor, como podemos resolver, como podemos solucionar essas crises. Então quero fazer algumas observações com vocês nessa tarde da solução que o Senhor nos dá, usando o exemplo inclusive de Jó e de sua esposa, para as crises que nós enfrentamos. Primeiro ponto, primeiro aspecto da solução, meus amados irmãos, para os momentos de crise, de conflitos, de aflições que temos de enfrentar, é discernirmos e avaliarmos o alcance e o impacto da crise. Tem pessoas que fingem que nada está acontecendo. Tem pessoas que se voltam tentando não enxergar, tentando não considerar o que está acontecendo. Quando a gente olha para a vida de Jó, nós vemos que verdadeiramente ele enfrentou, como eu disse, um sofrimento inimaginável. O contexto aqui, na verdade, da palavra revela uma experiência terrível que esse casal teve de enfrentar e que trouxe impactos sobre a sua vida financeira. A Bíblia diz que Jó era próspero.
era dono de muitos bens, era um homem rico, um homem bem-sucedido, com rebanhos, com servos, com posses. E na primeira etapa, como falei, debaixo da permissão de Deus, Satanás foi direto nos bens de Jó. Era uma má notícia atrás da outra, de furtos, de morte, de calamidades, fazendo com que aquele homem que era abastecido, bem-sucedido, rico, próspero, perdesse absolutamente todas as coisas, como que por um instante. Houve um impacto terrível sobre as finanças de Jó, sobre os bens de Jó. Impressionante que o impacto veio também sobre a sua família. Você para pensar um homem que tem 10 filhos e os filhos estão reunidos no mesmo lugar. E vem um vento e bate sobre a casa onde eles estavam reunidos, e essa casa rui e cai. E simultaneamente todos os filhos de Jó morrem, perdem a vida. Eu leio essas coisas, fico, como falei para os meus irmãos, clamando por misericórdia, porque eu amo os meus filhos. Sou apaixonado pelos meus filhos, pela minha família. E quando simplesmente eles são acometidos de uma enfermidade, já faz o nosso coração tremer diante do Senhor. E nos movemos para acudir, para acolher, para dar suporte. Agora você para pensar. Jó e sua esposa terem de enfrentar um luto pelos 10 filhos, por todos os filhos que instantaneamente perdem a sua vida. Um impacto sobre a sua casa, um impacto sobre a sua família, sobre suas finanças, impacto sobre a sua saúde. Com certeza um homem saudável, forte, mas agora debilitado, enfraquecido. Ele chega a dizer que as costelas dele, os ossos, ficavam encarando. Tumores, não em um local específico de seu corpo, mas a Bíblia faz questão de detalhar que era da planta dos pés até o alto da cabeça. Tumores malignos, um impacto terrível sobre a sua enfermidade, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Você vai lendo o livro de Jó e vai vendo que ele vai relatando que durante o dia ele clamava pela noite, dado o sofrimento. Quando estava de noite, clamava para que houvesse o romper da manhã, o dia chegasse, porque ele não tinha descanso, nem de dia, nem de noite. O impacto sobre a sua vida espiritual. Era um homem íntegro, reto, justo, que temia a Deus, se desviava do mal, recebeu um testemunho da parte do Senhor, inclusive, pois quem começa a conversa e a provocação, entre aspas, com o inimigo, com Satanás, é o Senhor. De onde vens? Pergunta o Senhor. Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Tens visto meu servo Jó? E Deus dá um testemunho sobre Jó, sobre a integridade de Jó, sobre a comunhão que Jó, o temor que Jó tinha diante do Senhor. Mas agora, em meio a esta crise, quantos questionamentos, interrogações se levantam no coração de Jó. E eu li já diversas vezes esse livro e compreendi que a grande queixa de Jó é que ele queria que Deus se manifestasse. Ele conhecia bem o Senhor, importunado inclusive por seus amigos, mas ele queria ouvir um pronunciamento da parte do Senhor, que Deus se manifestasse. E em diversas passagens de Jó ele diz: onde eu poderia encontrá-lo? Onde ele está? Então há uma crise na vida espiritual, uma crise na vida conjugal. Ouvimos de forma tão brilhante o reverendo Hernandes falando sobre a intimidade sexual, e você vê no livro de Jó que ele chega a relatar e dizer que o hálito dele é intolerável à sua mulher. Eles perderam completamente a proximidade, a intimidade, a própria comunicação deles.
usamos como base desse tema é agora a tomada de um conflito, de dureza, de força no trato de um para com o outro. Então, impacto, uma crise conjugal, uma crise social. Jó foi esquecido, rejeitado, abandonado por aqueles que eram próximos, familiares, parentes, mas também por amigos. Socialmente ficou isolado, debaixo de uma crise terrível. Ele que sempre fez o bem, sempre acolheu, sempre semeou e investiu na vida das pessoas, agora é como um estranho para os seus amigos. Então, nós vemos todo esse contexto do livro de Jó e a experiência que ele viveu e pegamos, meus amados irmãos, esse primeiro princípio, essa dica que precisamos acolher em nossos corações para resolvermos os conflitos, as crises conjugais que acontecem em meio à família, as crises que nós temos de enfrentar. Precisamos considerar, usamos a palavra discernir, porque somos da parte do Senhor, somos filhos de Deus e podemos considerar profundamente e espiritualmente o alcance e o impacto das crises que nós temos de enfrentar. Não faça como que se nada tivesse acontecido, não finja que não aconteceu nada. Avalia, considera, coloca sobre a mesa, guarda diante do Senhor e em seu coração, avaliando e considerando o que de fato está acontecendo e a tormenta que você está atravessando. Segunda consideração sobre conflitos e crises conjugais, como resolver. Segunda proposta aqui é discernir o estado emocional do casal na crise. É certo, meus amados irmãos, que as crises e os conflitos trazem um impacto muito grande na perspectiva emocional. Afetam a nossa alma. Emocionalmente ficamos abalados, fragilizados. Jó enfrentou o medo, enfrentou a insegurança, incertezas, a solidão, como nós compartilhamos com vocês. E é muito difícil enfrentarmos esses desajustes na nossa alma, das nossas emoções. Às vezes conseguimos até lidar bem, gerir bem, na perspectiva física, mas quando mexe com as emoções, tem um peso diferenciado. A alegria vai se escoando, se perdendo, se fragilizando. A paz, aquilo que deveria ser um suporte no nosso interior, na nossa alma, que é tomada por emoções, pelos sentimentos, no nosso próprio intelecto, muitas vezes buscando respostas, querendo achar uma solução e não encontrando. Nós precisamos discernir, considerar, avaliar o estado emocional do casal no meio da crise. E isso exige que o casal considere que as únicas coisas que lhes restam é um ao outro e ao Senhor. Quando tudo falta, quando perdemos, na verdade, o nosso chão e vemos as coisas virarem de perna para o ar, de cabeça para o ar, para baixo, na verdade, como a gente fala na linguagem comum. Ainda assim nós temos um ao outro, o casal tem um ao outro. Jó tinha a sua esposa e a esposa tinha Jó. E ambos têm o Senhor. Eu enfrentei uma situação muito complicada na minha vida, alguns anos atrás. E me lembro, meus amados irmãos, de ter feito uma viagem para os Estados Unidos e na casa de um parente nosso que mora lá e é um pastor. Ter ficado por uma semana inteira dentro da casa. Saía somente para fazer uma caminhada no condomínio e retornava para o quarto e ali permaneci por uma semana
com as emoções debaixo de uma carga, de um peso, de um estresse muito grande. E é interessante que justamente nesta ocasião, eu e minha esposa nos aproximamos muito, considerando inclusive as coisas que estávamos enfrentando, e o Senhor nos deu uma canção naquela semana em que eu estava lá naquele quarto trancafiado, uma canção completamente diferente das canções que o Senhor normalmente nos dá. A canção que diz: me leva para sair, me leva para dormir, me cerca de amor, meu Pai, nunca me deixa só, sabe que eu sou pó, me cerca de amor, meu Pai, Ele é assim, ama me ouvir, brinca de esconder, vem para me socorrer, me cerca de amor, meu Pai. E eu, analisando posteriormente essa letra, fiquei pensando, que letra diferente, mas Deus me levou, na verdade, a uma cura das emoções, aproximando a mim, a minha esposa, mas também falando comigo numa linguagem comum e diferente, e trazendo força e graça para a minha alma. O casal precisa considerar o impacto das crises, dos conflitos nas emoções. Terceira consideração, solução para as crises e conflitos conjugais. Buscar sabedoria para se comunicar nas crises. Quando ficamos fragilizados, falamos coisas indevidas, coisas incorretas, em momentos incorretos, da forma incorreta, no tom incorreto, como nos foi ministrado pelo pastor Hernandes. O texto que nós usamos como base, você vê a força com que a esposa de Jó se refere a ele. Que sugestão terrível foi essa? E a força com que Jó responde à sua esposa também. Alguns casais, em meio às crises, silenciam, se calam, começam a tentar substituir o lugar do cônjuge por outros confidentes, por outras pessoas. A comunicação não pode cessar, não pode parar, mas também não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma. Precisamos e devemos buscar em Deus sabedoria para falarmos. A coisa certa, da forma certa, no momento certo, para que haja graça naquilo que nós queremos comunicar como casal, como cônjuges. E é interessante que existe uma chave nesse terceiro ponto, da sabedoria para a comunicação. A prioridade é que o receptor tenha essa estrutura e essa sabedoria e essa capacidade dada por Deus para ouvir, porque nem sempre o emissor tem esse cuidado. Se você prestar atenção no texto que nós usamos como base, a mulher de Jó conseguiu completar todo o seu raciocínio e dar a sua sugestão, e Jó ouviu. Você não vê relato na palavra do Senhor dele dizendo: cala a boca, silêncio, não fale mais nada. Jó foi capaz de ouvir as barbaridades que sua esposa lhe falou. Onde estão os maridos aqui? Levanta as mãos, homem. Isso, não esconde não. Você consegue ouvir o que a sua esposa tem a dizer? Minha esposa tem uma frase que de vez em quando ela solta lá em casa. Ela diz assim: Dani, pode ser que aquilo que eu vou falar não seja verdade, mas deixa eu falar. Me escuta. Tem maridos que não suportam, que interrompem, que reagem, que resistem e não permitem que suas esposas possam fazer suas considerações. E o momento da crise é um momento onde precisamos de sabedoria para falar, sim, mas muito mais para ouvir, para sermos capazes de ouvir. E da mesma forma, Jó deixou sua esposa concluir o seu
raciocínio ali, suas considerações, e ela também conseguiu ouvir uma frase muito forte de seu marido: você fala como qualquer doida. Eu não sei quantas esposas que a palavra do Senhor chama como vaso mais frágil. Pedro fala sobre isso, vaso mais frágil. Seria capaz de ouvir seu marido lhe chamando de doida. O que estamos considerando não é uma permissão para que você chame sua esposa de doida, não, viu? Por favor. E nem a esposa faça uma sugestão como essa, entregando, encomendando seu marido para a morte. Mas estamos em crise. Existe um conflito. As coisas não estão normais. Estamos vivendo um momento diferente. E nesse momento diferente que nós já consideramos o alcance, o impacto da crise, já consideramos que as nossas emoções estão fragilizadas, não podemos agora permitir que o silêncio nos aflija mais ainda. E até se houver a necessidade de extravasar como uma panela de pressão, soltar toda aquela pressão, aquele volume de pressão que há dentro de nós, a nossa alma, precisamos ouvir, considerando que estamos em meio a uma crise. Quem está compreendendo, diga amém. Quarta consideração: crises e conflitos do casamento, como resolver? A quarta consideração é discernir a raiz dos exageros e aumentar a margem de tolerância. Em meio às crises, aos conflitos, certamente se levantarão muitos exageros, coisas que vão passar do limite. Mas precisamos, meus amados irmãos, aumentar a margem de tolerância, sermos mais flexíveis, como nos falou o reverendo Hernandes, mais estruturados na força do Senhor, no poder que Deus nos concede, para tolerarmos aquilo que vem como um peso muito grande sobre as nossas vidas. Não é momento de diminuir o espaço de bambolê, pelo contrário, precisamos alargar nosso coração, tolerar, nos prepararmos diante do Senhor, como falamos no ponto anterior, até para ouvir coisas que jamais, em sã consciência, nós ouviríamos. O momento é um momento diferente, é um momento de crise, então precisamos aumentar essa margem de tolerância. Quinta consideração: crises e conflitos no casamento, como resolver? A quinta consideração é guardar a fé sem questioná-la. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, de serviço ao Senhor, de caminhada com Jesus, mas eu sei que quando nós enfrentamos algumas crises, alguns conflitos, geralmente se questiona a nossa fé, até com boa intenção. E algumas pessoas dizem: você não tem fé não? Você não crê em Deus? Não é momento para usar esse tipo de linguagem. A mulher de Jó questionou ele dizendo: ainda retens a tua integridade, mas não é normal reter a integridade mesmo em momentos de crise? Ou será que nós somos circunstanciais? Quando tudo está bem, estamos bem com o Senhor. E quando as coisas vão mal? E quando o calo começa a apertar? Quando as dificuldades se levantam? Quando há abundância, que glória a Deus, louvor, aleluia! E quando vem a escassez? Quando não há aquela produtividade que nós estávamos acostumados? A fé não pode ser jamais questionada. Pelo contrário, deve ser fortalecida. Cai muito bem em momentos de crise, de conflitos, dizermos: está difícil. Consideramos o alcance da crise, mas Deus está conosco. Está pesado, mas o Senhor nos ajuda. Eu sei que você está sofrendo, mas Deus vai nos consolar. Amém, meus irmãos? Nunca questione a fé do seu cônjuge. Nunca.
Nunca. Se você pode fortalecer e deve fortalecer, faça. Mas não questione. O pouco de convicção que nos resta deve ser preservado nesses momentos, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto que fala muito ao meu coração, do Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 20, que fala sobre a forma com que Deus nos trata e cuida de nós. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. O mínimo de esperança que há em nós é levado em consideração pelo nosso Deus. Ele não termina de matar, de acabar, de destruir, pelo contrário, Ele usa do mínimo que temos ainda em meio às crises para nos levantar. E eu quero declarar nessa tarde que Deus vai levantar casais aqui em nome do Senhor Jesus. Se você passa por crises, passa por conflitos, está debaixo de uma carga, de um peso, de um estresse que está interferindo no bom andamento da sua vida conjugal, você está no lugar certo. Deus tem resposta para você e Ele vai mudar a sua sorte em nome do Senhor Jesus. Sexta consideração: crises e conflitos. Como solucionar? A sexta consideração é preservando o caráter. Porque quando enfrentamos crises e conflitos, vem a tentação de começarmos a barganhar, baixarmos o nível, não sermos tão íntegros, tão firmes como éramos outrora. Vêm sugestões e tentações do inimigo para darmos jeitinho em coisas que para nós no passado eram valores inegociáveis. Quantas pessoas deixam seu caráter se corromper em meio às crises? Fazem concessões de coisas que não podem receber concessão alguma. Imagine uma crise financeira, quantas tentações, quantas sugestões virão do inimigo para que você possa incorrer em negócios ilícitos, contra a vontade do Senhor. O caráter não pode ser corrompido, deve ser preservado. Algumas pessoas, não levando isso em consideração, chegam a justificar, inclusive dizendo: mas eu estava num momento de fragilidade da minha vida, eu estava muito fragilizado, por isso eu fiz tal coisa, A ou B, eu cedi a esta tentação, eu realizei tal negócio. Preserve o seu caráter, guarde aquilo que você é diante do Senhor, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 27, é um texto pequenino que nos diz: nem deis lugar ao diabo. O contexto é um contexto onde ele vai dizendo, verso 25, pelo que deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para promover a edificação. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Precisamos preservar o nosso caráter. Amém, meus irmãos? Sétima consideração, um pouquinho na frente aqui, já está tranquilo. Sétima consideração: preservar a aliança e compartilhar as responsabilidades. Você vai lendo o livro de Jó, e é impressionante que a aliança foi mantida, mesmo debaixo de fogo. Ela fez a sugestão para Jó, de encomendar Jó ao Senhor. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ela permaneceu firme com Jó. Pelo menos não há relato no livro de que ele trocou de esposa, nem ela trocou de marido. Quando Deus mudou a sorte de Jó, era o mesmo casal.
que viram o milagre de Deus acontecendo em suas vidas. Preserve a aliança e compartilhe das responsabilidades. É momento de mudar o pronome do eu, meu, minha, pelo nós, nosso. Compartilhamos juntos de toda e qualquer responsabilidade. Você pense num insucesso financeiro, profissional de um homem. E a mulher agora se levanta, dizendo: você decidiu. Não é o momento de agir dessa forma. Com certeza cairá como um consolo e graça da parte do Senhor dizer: nós perdemos o nosso. A culpa não é sua, nós estamos juntos nessa empreitada, nesse desafio. Oitava e última consideração: crises e conflitos conjugais, como solucionar? A última coisa que quero compartilhar com os irmãos é sobre valorizar a vida e lutar por ela. Alguns pensam que desistindo, o sofrimento e a aflição será abreviada. Aconteceu algo interessante nesses últimos dias, umas 2 semanas atrás. Minha esposa correndo com a minha filha, com os negócios do casamento, e quando eu estou em casa, o carro é dela. Eu uso um carro e o carro sempre é da minha esposa. E aí eu tinha que fazer algumas coisas em Santos, moro em São Vicente, eu vou de Uber, né? Aí peguei o Uber, fui num determinado lugar. Daquele determinado lugar, falei: bom, eu vou cumprir minha meta de caminhada diária. Fui desse lugar para um outro lugar, andando. Aí estava programando um cinema com a minha esposa e minha filha. Falei: vou daqui andando também para o shopping, que é mais ou menos perto, já reservo os bilhetes. Bom, mas do shopping eu deveria passar no consultório para alterar uma agenda de consulta que eu tinha, porque eu estava querendo antecipar uma viagem que eu tinha para Araçatuba, interior de São Paulo. Peguei um Uber. E eu tenho o costume de ir no Uber e pregando o Evangelho, buscando em Deus uma brecha para falar de Jesus. E abordei esse rapaz, falei um pouquinho do Senhor com ele e fiz uma pergunta. Falei: olha, eu só vou passar nesse consultório para alterar o horário, a agenda, mas depois eu vou para casa. Dá para conciliar essas 2 corridas? Você me aguarda um pouquinho? Minha filha já fez isso comigo uma outra vez, por isso eu até abordei ele e perguntei. Mas eu acho que ele não estava muito animado, não. Ele falou: não dá para esperar, tal, só se for muito rápido. Aí começou a colocar algumas dificuldades. Mas não tem problema nenhum, sem problema. Eu chamo outro carro lá. Aí desci no consultório, fiz o que tinha que fazer, no tempo que eu tinha que fazer. Quando saí do consultório, chamei um outro Uber. E lá vem o Uber, um carro que eu já olhei de longe assim e falei: nossa, deve estar com alguma dificuldade esse Uber. E o rapaz mal cabia dentro do Uber, com o telefone no seu ouvido. E eu: olá, meu amigo, tudo bem? E ele conversando com outra pessoa no telefone e respondeu para mim: não está tudo muito bem não. Mas nada. Aí começou a murmurar. Eu sei que eu entrei no Uber. E aí, sentado ali atrás, ele seguiu a corrida e eu só presenciando o diálogo. Olha, eu já assinei desse documento e tal, e foi aquele diálogo pesado, e xingos, palavrões, e uma indignação. E aí ele desligou e virou para mim e começou a fazer um relato da sua vida. 2 filhos casados, a sogra morando com eles. A sogra teve uma complicação que levou ela ao estado vegetativo em casa. Ele era motorista de lotação, começou a trabalhar com Uber, sofreu um acidente, alguém bateu no carro dele de frente.
comprometeu o veículo. Isso foi levado a juízo. O juiz deu causa para ele, a favor dele, em não sei quantas parcelas de 2.800 e alguma coisa, mas a partir de outubro deste ano, ele falando detalhes para mim. Com a sogra em casa, dificuldades em casa, os filhos sem a possibilidade de ter recurso para comprar um gás e alimento. Ele vira para mim e diz: sabe de onde eu vi? Estou vindo de 2 agiotas. E eu sentado atrás do carro, falei: meu Deus do céu, olha onde eu entrei. E aí daqui um pouco ele diz: eu vou tirar a minha vida. E esse homem começou a chorar copiosamente, estava sentado no banco de trás. E ele dirigindo o carro, aí eu entendi porque o carro estava daquele jeito, o motor não estava em condições, um mecânico conhecido estava quebrando o galho dele, né, com recursos paliativos até que ele pudesse ter condições de fazer o serviço correto, ou seja, a vida completamente desordenada, e ele agora faz essa confissão e decide, diz: eu vou acabar com a minha vida, não vale mais, eu não posso voltar mais para casa. Ele falou: meu filho pediu para Deus que queria comer macarrão com carne moída. Olha onde eu vou chegar. Uma igreja foi visitá-los e disse que a pessoa dessa igreja pegou um envelope com R$300 e falou: olha aqui, ó, R$300 aqui para você, mas você vai ter que permitir que a gente filme a sua família e você diga que vocês estavam na miséria e que nós trouxemos a solução para vocês. Nessa hora eu estava sentado atrás do carro, disfarcei, mas as lágrimas começaram a correr do meu rosto, dos meus olhos. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. E eu comecei a consolar, a profetizar sobre a vida daquele homem. Falei: você não vai tirar a sua vida, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus vai dar a resposta, o escape para a sua vida, vai mudar a sua sorte. E eu entendi porque ele falou. O agiota, um deles, dava 10 mil, em 30 dias ele tinha que devolver 15. E o outro agiota, ônus diário. Aí vai a igreja, também um custo muito alto. A própria esposa falou: eu não vou permitir que vocês filmem minha mãe nesse estado. E o filho disse que entrou no quarto, estava orando, pedindo a Deus, né, falando com Deus, e ele disse que o filho queria comer macarrão com carne moída. Eu quero orar com vocês nessa tarde, irmãos, porque o último recurso é valorizar a vida e lutar por ela. Pode ser que você esteja enfrentando alguma crise, algum conflito, e esteja pesado, difícil, complicado, mas em Deus nós temos a solução, temos o escape. Eu não entrei em detalhes do final da história ali, porque toda a glória deve ser dada ao Senhor. Mas esse homem voltou para casa com esperança, graças a Deus. Eu gostaria de saber se há casais aqui nessa tarde que gostariam de receber oração por esse momento que estão atravessando. Eu não sei qual é o conflito, qual é a crise que você está enfrentando, mas eu sei que Deus está com você. Ele será o escape, a saída, o auxílio, o suporte, a graça, a esperança que você precisa. Quero convidar você, sua esposa, você e seu marido, que quer receber oração, a sair do seu lugar. Quantas vezes eu e minha esposa fomos receber oração da parte do Senhor, o consolo, a força, a graça, e saímos com a nossa alma refrigerada, consolada e fortalecida pelo Deus de toda consolação e graça, o Deus que é o Deus da paz. Então quero convidar você a sair do seu lugar. Se você quer receber oração, se você está num momento difícil, você não precisa entrar em detalhes, apenas receber a oração. Deus sabe o que você está enfrentando, Ele conhece as tuas lutas, conhece os teus desafios.
Então você pode vir aqui, meus irmãos. Peço que toda a igreja vamos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Mas aqueles que precisam de oração, que creem que Deus pode fazer um milagre em suas vidas, por favor, venham. Nós queremos orar por vocês, em nome de Jesus. Esse tempo é um tempo também de esperança, um tempo de graça. Você não vai ser destruído. Jó sofreu, mas Deus mudou a sua sorte. E eu declaro que Deus vai mudar a sorte de vocês também. É o mesmo Deus, é o nosso Pai, que nos olha com misericórdia, nos olha com graça. O seu amor não vai faltar na sua vida, na sua casa, na sua família, nas necessidades que você tem, quer seja de saúde, quer seja de finanças, quer seja social, de trabalho. Deus é poderoso para mudar, poderoso para restaurar, poderoso para transformar qualquer que seja a situação que você está enfrentando neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, através de Jesus, o teu Filho amado, nós nos aproximamos nessa tarde e nos unimos aos queridos irmãos que estão aqui à frente, que vêm à frente para receber de Ti o consolo, a esperança, a força, neste momento de dificuldade, de crise, de conflito. Tu és o Todo-Poderoso Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. E como a Tua palavra afirma, Tu és o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora eu peço que essas bênçãos espirituais em Cristo se materializem agora na vida de cada casal que aqui está, Senhor, em Tua presença. Pai, que essa esperança seja renovada, que essa porta fechada seja aberta agora em nome de Jesus. E milagres aconteçam nestas famílias, nesses casamentos. Senhor, que este congresso, que este final de semana, que este retiro seja um marco para testemunho poderoso da Tua graça manifestada na vida de cada um desses meus amados irmãos. Meus irmãos, estejam certos de que Deus está movendo algo agora em favor da vida de vocês, e vocês sairão deste final de semana consolados, e vão enfrentar uma nova semana agora, de coisas novas diante do Senhor. Deus está realizando o impossível em favor da tua vida. Você não está sozinho, Deus está com você. Você não vai atentar contra a tua vida, não vai atentar contra o seu casamento, você não vai agir de forma impulsiva. O Espírito de Deus vai te conduzir à perfeita paz e à restauração de tudo aquilo que você precisa. O Senhor diz que vai enxugar as tuas lágrimas e vai consolar teu coração e fortalecer a tua vida. Você vai sair desse conflito e dessa crise mais fortalecido e dará testemunho da graça de Deus em favor da sua vida. Você vai ajudar outras pessoas, dizendo: Deus foi bom comigo e Deus será bom com você também. Recebe agora em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus nós oramos. Amém, queridos. Glória a Deus. Podemos abraçar uns aos outros. Se você que está perto de outro casal, libere uma palavra de esperança para a vida dessa pessoa que está perto de você, em nome de Jesus. Aleluia.